Bom dia, pais, bom dia, crianças. Hoje nós vamos começar nesse livro de língua portuguesa e a gente vai lá na página 10. A gente vai falar sobre esse gênero textual que é o diário. O diário é um tipo de texto que a gente usa uma linguagem mais informal. Normalmente não precisa ser um, um diário que se compra em papelaria, ele pode ser um caderno que não se usa mais, tem gente que faz no blog, tem gente que faz no computador. Então a gente vai falar sobre esse gênero de texto. O que a gente vai observar aqui? A linguagem usada no diário, ela é bem pessoal. E o que se escreve no diário? Escreve coisas que as pessoas sentem, que ela quer contar para alguém em algum momento que seja importante na vida dela, tá? Então a gente vai começar com a leitura desse texto, que veja bem, leia a página do diário e depois veja se o que você pensou se confirma. Então a gente observa que começa assim, ele foi escrito no dia 16/12/2016. E a dona do diário começa assim: querido diário, finalmente chegou o último dia de aula. Eu achava que ninguém no mundo ia estar mais feliz do que eu, mas bastou passar pela sala dos professores que eu mudei de opinião. Não quero passar as férias deitada feito uma batata inútil. Então, já fiz a listas com as coisas maravilhosas que pretendo fazer neste verão. O problema é que sei que na hora que eu mostrar a lista para minha mãe, ela vai fazer uma cara de caro e jogar água fria nos meus planos. E ainda vai dizer: Maria Beatriz, você acha que eu estou plantando pé de dinheiro? Ela sempre pergunta isso quando não tem nada mais interessante para falar. Obrigada por me ouvir, diáriozinho. Se tiver um plano para eu ganhar dinheiro, avisa, tá? Então a gente fez a leitura, eu queria que você estivesse acompanhado junto e prestasse atenção que algumas coisas ela manteve, como aqui, ó, a quem ela se dirigiu, como que ela iniciou na saudação. Aqui ela começou com um parágrafo, aí quando não coube mais, ela colocou na outra linha, porque não cabia, então aqui ela usou realmente a norma culta, que ela começou sem parágrafo, mas só porque não coube mais aqui. Aqui ela começou outro assunto, ela deu outro parágrafo. Então, algumas coisas foram preservadas nesse tipo de texto. E ela usou o quê? Uma linguagem bem formal, bem do jeito que ela falaria com qualquer pessoa, uma amiga. Vamos às questões? Página 11. A questão A e B você só vai ler e pensar numa resposta. Essa não precisa de registrar. Na questão 3, aqui na atividade 3, escreva os fatos marcantes que foram relatados por Maria Beatriz nesse texto. Então, o que será que ela relatou aqui de importante? Ela falou o quê? Que ela estava entrando em férias e que ela queria fazer uma lista de coisas que ela ia fazer no verão. Na questão 4, a pergunta é: na sua opinião, por que Maria Beatriz escreve a palavra caro da forma que fez? Então, ela escreveu caro assim. Por que será que ela escreveu dessa forma? Na B, por que a palavra maravilhosas foi separada em sílabas? Olha lá no texto. Maravilhosas. Por que ela fez essa palavra escrita dessa maneira? Na questão 5, marque a resposta adequada. Se Maria Beatriz fosse anos mais tarde reler esta página de diário, iria se lembrar do quanto ela era. Qual opção? Né? Ela cresceu, tá? Foi lá olhar o diário, aí ela vai pensar assim, como que eu era quando eu tinha, né, aquela idade? Como que ela era? Aí você vai reler esse trecho aqui. Releia um trecho de despedida de Maria Beatriz. Obrigado por me ouvir, diáriozinho. E você vai responder por que a menina se refere ao diário como diáriozinho. Por que ela escreveu diáriozinho, na sua opinião? Na matemática, a gente vai começar o livro A Conquista
da matemática, quinto ano. E eu vou explicar para vocês o seguinte: o quinto ano, ele começa com revisão de todas as outras séries. Então, vocês vão falar assim, nossa, que fácil. Sim, é fácil, mas começa com a revisão. Então, vamos ver aqui, ó, nós vamos explorar símbolos. Então, você lê o texto e a proposta é, você vai fazer de conta que você não conhece número e vai inventar a quantidade de 1 a 10. Como que você faria, tá? Não pode colocar números que a gente conhece, você vai ter que inventar o seu próprio sistema de numeração de 1 a 10. Pode fazer desenho, pode fazer símbolo, cria seu símbolo. E aqui não esqueça de colocar o 0, tá? Aqui é de 1 a 10, aqui você coloca um símbolo para o 0. Você lê o texto sobre Santa Catarina, tá? Lê esse texto aqui. E você vai observar que tem dois números aqui, ó. Duas medidas, tá? E você vai responder. Você sabe o significado dos números que aparecem no texto? São esses dois aqui. Em que situação são usados? Na página 11, a gente já vai falar sobre os números naturais. E lá na questão, na atividade A, já pergunta assim, ó, qual é o número que vem imediatamente depois do número 482? Imediatamente depois a gente chama de sucessor. Qual é o número que vem imediatamente antes do número 759? O número que vem antes a gente chama de antecessor. Então, aqui explica o que é sucessor, o que é o antecessor. E aqui, já na outra atividade, a gente já vai retomar pares e ímpares. A gente tem esses números aqui que eu quero que vocês leiam, tá? E leiam para quem estiver perto de vocês. Se a gente estivesse na escola, cada um ia dar um número para mim, para eu ver como é que vocês sabem ler números. E depois a gente observar o quê? Esse último aqui, ó. 4, 8, 0, 8 de novo, 2 e 6. E a gente sabe que esses números aqui, independente da sua formação, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, a gente chama de pares. Então, retomando, se esses aqui são os pares, terminados em 1, 3, 5, 7, 9, ó o caso aqui, ó, 3, 1, 9, 1, 5, 7, ó, é a terminação que conta. A gente chama de ímpares. Não tem nada para fazer. Vamos para a página 12. Então, retomou o que é sucessor e antecessor, faz a atividade 1, 2. Na 2, presta atenção que está pedindo a cor da ficha do antecessor de 1010, a cor da ficha do sucessor de 1039, vai fazendo. Aqui, você tem aqui um jogo de números, né? Tem um conjunto de números. E na questão 3 está perguntando assim, qual desses números são ímpares? Então, circula aí quais são os ímpares, tá? Na questão 3. Na atividade 4, você tem aqui um dado de insetos de um município, quantos são insetos, peixes, répteis, mamíferos, bom, enfim, você vai pegar aqui os números, prestar bastante atenção e vai escrever aqui quais os números são pares e quais desses números aqui são ímpares.